3 disclaimers para começar esse vídeo da melhor forma possível. Primeiro, o Superman não é o meu herói favorito da DC e nunca foi um dos meus heróis favoritos. Segundo, eu não tô gravando isso daqui com o microfone de lapela porque daqui a pouco a gente vai sair para uma produção e o microfone não tá comigo. E terceiro, eu tenho a alegria de dizer que Superman de 2025 do James Gunn é um filmaço e não tem nenhuma chance de Quarteto Fantástico ser melhor que isso. Até porque pelas notícias que a gente tá vendo dos bastidores, a coisa tá meio complicada pro lado da Dona Marvel, né? É sempre o rato. Pra gente começar essa crítica sem spoilers de Superman 2025, eu queria me apresentar. Meu nome é Andrei, sou um cineasta cristão aqui de Salvador, na Bahia, e tenho uma produtora audiovisual chamada Falcon. Esse filme tem muitos pontos positivos e quase todos eles estão relacionados ao nome de uma pessoa. James Gunn. O cara que recebeu o desafio alguns anos atrás de reestruturar o universo da DC depois do fracasso que foi a era Zack Snyder. E aí, voltando um pouco no tempo, eu me lembro da época do lançamento de Man of Steel, do próprio Batman vs Superman, que as pessoas tinham algumas críticas muito contundentes a esses filmes que se repetiam. Ah, mas o Superman não tem cor. Nossa, esse filme é depressivo. Superman quebrando o pescoço do tio. Basicamente, havia um consenso geral da galera que curtiu os quadrinhos, que acompanhou, né, os desenhos da Liga da Justiça quando criança, de que o universo da DC até aquele momento tinha um problema seríssimo de tom. Porque a visão que o Zack Snyder trazia para os seus personagens, especificamente para o Superman, era uma visão pessimista e tentando ser hiperrealista numa história que talvez pedia alguma coisa mais fantástica. É isso sem contar todos os outros problemas que envolvem o Zack Snyder, né? Que aí eu não daria um vídeo só disso. Daí a Dona Warner desistiu daquele projeto, entendeu que era necessário trazer alguém que já tinha expertise no ramo de heróis, um pensamento criativo bem acentuado e um cuidado ao tratar de personagens importantes. É muito doido porque, fazendo um paralelo com o mundo do futebol, é como se o cara jogasse no Barcelona, a entender Marvel, e em um momento da sua carreira fosse jogar no Real Madrid, que nesse caso está sendo representado pela DC. E aí, vamos lá, tudo que eu achei de positivo e também de negativo em Superman. Primeira coisa, construção de mundo e de personagens. O filme não precisa ter aquele início clássico de filme de origem de super-herói, onde você é apresentado ao passado do personagem, o que é que aconteceu com ele, que no caso do Superman, né, é a vinda dele de Krypton pra Terra e tudo mais. A narrativa do filme subentende que você, enquanto espectador, já conhece essa história de outras mídias. Então ela ignora isso, e em algum momento ela vai citar isso pra talvez um leigo que não conheça a história do Superman, o que é muito difícil, já que é basicamente o primeiro super-herói midiático criado, né? Mas a história já começa de um ponto. E aí a gente tem a única, talvez, semelhança desse filme com The Batman, né? Já que no The Batman e no Superman, ambos os super-heróis já estão numa média de 2 a 3 anos de atuação na Terra. E ambos os personagens estão passando por uma jornada de amadurecimento para entender qual o seu propósito enquanto super-herói. No caso do Superman, não apenas como herói, mas principalmente como humano. Andrei, mas o Superman não é humano, ele é alienígena. Esse cara aqui não é humano, mas você com essa cara de paralelepípedo deve ser. Brincadeiras à parte, indo pro segundo ponto de destaque desse filme, pra mim o principal ponto positivo dele é o seu protagonista e a discussão sobre o que é humanidade, o que de fato nos torna humanos e a definição da nossa identidade. Eu me arrisco a dizer que esse filme é bem pouco sobre o Superman, muito mais sobre o Clark Kent, descobrindo e redescobrindo quem ele é. E aí? Gravando um vídeo aqui. Tem uma pessoa do lado de fora do escritório. Passou olhando. Aí eu tô esperando ela sair pra continuar. E ainda falando sobre essa discussão principal do filme, se o Clark simboliza alguém que não é humano propriamente dito, mas que age com muita humanidade, com muita bondade, talvez mostrando o melhor lado da humanidade, você tem um contraponto de peso muito forte, que é o Lex Luthor, e que com certeza é o melhor Lex Luthor que a gente viu nas telas. Inveja, raiva, sede de poder são as motivações que levam esse psicopata bilionário que talvez já teria conquistado tudo na vida, a não ser o amor e a atenção das outras pessoas. Bom, e para além do protagonista e do antagonista, os personagens secundários que orbitam ao redor do Clark e do Lex são fantásticos também, cara. Pra mim, que já tive cachorro, inclusive saudades Marley, ver o Krypton em tela da forma como é, sabe, mostrando de fato um bicho solto que só quer brincar, que entende tudo com brincadeira, foi fantástico. A interação dele com o Superman foi muito legal. A Gangue da Justiça funciona muito bem, a Lois Lane funciona muito bem, não apenas sendo aquele estereótipo de personagem feminina de filme de herói, que serve apenas para dar suporte pro protagonista, mas ela também tem uma jornada própria, ela toma atitudes por si só e mostra de fato ser uma mulher muito forte que caminha lado a lado com o Clark, protagonizando possivelmente o top 3 de cenas do filme, que é ela discutindo com o Clark, na verdade entrevistando o Clark enquanto Superman e questionando ele sobre as suas próprias motivações e ações. Indo pra parte técnica, o James Gunn tá se especializando ainda mais em fazer cenas de ação fantásticas, e que particularmente funcionam muito bem comigo porque trazem duas coisas que eu gosto muito, que é o plano sequência, que ele já tinha arrebentado em Guardiões da Galáxia 3, e a utilização de lentes ultra grande angulares. E somando essas duas coisas com a direção muito bem acertada, um time
timing muito correto, a trilha sonora casando com aquilo que tá acontecendo em tela, você tem cenas fantásticas. Com um destaque especial pro Senhor Destino, que rouba a cena com uma cena de ação fantástica, eu acho que é a melhor do filme, inclusive, toda sendo rodada na perspectiva da Lois Lane, e não só com a cena de ação, mas também com falas emblemáticas que são tipo assim, super a cara de quadrinhos. Eu acho que esse é um pouco do trunfo de Superman, olhar pro material original, olhar pro quadrinho, olhar pra essa tosqueira que é um cara usando uma cueca por cima da calça, que é ninguém perceber que aquele cara é o Superman só porque ele tá usando um óculos, e não ter vergonha de mostrar isso, porque na verdade foi isso que se conectou com milhões e milhões de pessoas nas décadas passadas. Tudo muito lindo, o filme foi maravilhoso, mas eu tenho que citar apenas duas coisinhas que me incomodaram um pouco. A primeira coisa, eu meio que já tava esperando, porque se você tá acostumado com as narrativas que o James Gunn costuma construir, você sabe que ele é um cara com a veia humorística muito forte. E de fato o filme é engraçado e em alguns momentos chega a ser hilário. Só que eu particularmente acho que ele pesou a mão em cenas específicas que não necessitavam do toque de humor. Tipo, não é nada que tire a sua imersão ou que desconecte você do drama principal da história, mas que me fez ficar tipo assim, putz, cara, piada agora não. E olha que piada, uma parada que, misericórdia, nesse espaço aqui o que acontece de piada mesmo é impressionante. E a segunda coisa é uma parada bem de quadrinhos também, mas que eu acho que poderia ser um pouco melhor refinada, que são alguns textos expositivos dentro do roteiro. Sabe aquela parada clássica do super vilão construir um plano super secreto que ninguém poderia saber, mas que faz questão de contar todo esse plano pro herói? Você não poderá me deter, porque eu farei dessa forma e dessa forma. Você só está me contando isso porque não pretende me deixar sair daqui, não é mesmo? Exatamente. Você nunca escapará do meu plano. E epa, abriu a porta. E não só isso, mas em determinados momentos os personagens expondo determinadas coisas com a fala que a narrativa já tinha entregado, né? Algumas coisas da mensagem principal do filme, da motivação dos personagens já havia sido dito em outros diálogos mais sutis, mais tranquilos, e eu acho que isso empobrece um pouco a narrativa do filme e deixa ele um pouco mais óbvio para as pessoas que estão assistindo. Enfim, mas são coisas muito pontuais que não me incomodaram como um todo e que não tiram em nada o brilho que esse filme tem. Eu não acho que Superman vem pra ser um daqueles filmes geracionais que a gente vai lembrar, como, por exemplo, a trilogia do Batman do Nolan, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, mas eu acho que ele vai ficar marcado nos nossos corações como um filme que cumpriu muito bem a sua proposta de apresentar esse personagem para uma nova geração e de trazer de volta os fãs antigos que estavam um pouco desacreditados com o Superman nas telas. É um começo muito bom, de fato, para essa fase nova da DC nos cinemas, porque se você contar que Pacificador e Besouro Azul já são nessa fase, não é o começo bom então, né? Mas enfim, eu espero muito que dê certo, que o James Gunn consiga de fato trazer novos personagens, novas histórias, novas narrativas e com essa cara de quadrinho que a gente tanto gosta. E aí a Dona Marvel que se segure, viu? Porque acho que não vai dar pra Quarteto Fantástico, não. É isso, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou de Superman, se você já assistiu, e se você ainda não assistiu, me conta se você ficou interessado em assistir depois de assistir esse filme. E é muito assistir numa frase só, viu? Depois de ver esse vídeo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com pessoas que podem ser interessadas no tema e se inscreve no canal. Até a próxima, tchau, tchau.